Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a Yasmin Poliana. Ela é fisioterapeuta neurofuncional e hoje ela veio conversar com a gente para falar como é que funciona a fisioterapia na reabilitação de pacientes com AVC ou que tiveram aneurisma. E ela é a nossa convidada de hoje aqui no nosso programa. Eu fico extremamente feliz de ver tantas jovens profissionais tão dedicadas e se especializando mais e mais em trazer benefícios para a população, principalmente para os pacientes e clientes. A gente fica feliz, de verdade. Seja bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Tudo ótimo. Hoje nós vamos falar, nos últimos meses, dias, a gente tem recebido tantas notícias que têm entristecido o nosso coração. Recentemente a gente teve 2 amigos no meio da comunicação que passaram pelo AVC isquêmico e nós não sabemos ainda diretamente como está a real situação da nossa amiga Eli Lopes, uma grande jornalista profissional que nós estamos orando, entregando sua vida para Deus, para que você esteja bem e em nome de Jesus você esteja com a gente logo, logo fazendo seus trabalhos. Mas a gente sabe que quando essas notícias vêm, a gente fica logo preocupado e a gente realmente quer entender melhor. Hoje, o assunto não é diretamente relacionado ao AVC e aneurisma, que a gente já tratou desses assuntos várias e várias vezes aqui no programa. Hoje, a nossa intenção é também entender como é que a fisioterapia entra pós, muitas vezes, o AVC e pós o aneurisma. Porque a gente sabe que essas pessoas vão precisar de alguns cuidados, porque algumas ficam com sequelas. Nós não podemos dizer todas, porque Deus é quem sabe de todas as coisas. Mas para aquelas pessoas que ficaram com algum tipo de sequelas, a gente precisa entender melhor como é que a fisioterapia pode ajudar no caso desse paciente que sofreu o AVC. Queria que você ficasse à vontade. Bom dia de novo. Então, Vanusa, quando esse paciente sai do quadro do AVC, que a gente já fala em sequelas pós-AVC, sim, a gente fala também como vão vir essas sequelas, porque a gente nunca sabe, porque depende de onde foi esse AVC, do tamanho da lesão que teve ali naquele cérebro. Então, dependendo de tudo isso, a gente começa a ver a sequela ao longo do período de recuperação dele. Então, aquele paciente vai ter uma fase aguda, que é aquela recuperação inicial, aqueles primeiros dias, uma fase subaguda e uma fase já mais tardia, uma fase mais crônica. Então, a gente trabalha individualizando cada paciente, dependendo da sequela dele. Nem todo paciente vai ter a mesma sequela. Então, vai diferenciar nesses locais, no tamanho da lesão, de como ele realmente vai responder depois. Por exemplo, das reabilitações que você já pôde estar envolvida, né? O que você mais percebeu nos últimos tempos? Quais são os pontos que são mais atingidos? Vamos lá. Para a gente entender um pouco mais. Eu vou recapitular novamente o que eu falei anteriormente, que nem todas as sequelas de AVC são da mesma forma. Certo. É modificado de indivíduo para indivíduo, tá? Mesmo que seja na mesma região, a extensão da lesão é diferente, a forma que ela vai demonstrar no corpo do paciente é diferente. Às vezes a gente fala de um padrão, que é aquele padrão flexor do membro superior, em que o paciente fica com o punho fletido, o braço todo fletido, com esparticidade, que é aquela rigidez, com o membro inferior, a perna que foi atingida, ela fica em extensão. A gente tem esse padrão mais, como é que eu vou dizer uma palavra melhor, mais comum, que as pessoas já ligam ao AVC quando vê esse padrão. Mas nem todos os indivíduos têm esse padrão. Verdade. Alguns vêm com uma perda de equilíbrio, alguns vêm com mais esparticidade que outros. A questão da memória também é influenciada. Afeta o cognitivo do paciente, ele pode não responder
há alguns estímulos, por exemplo, ele pode não entender mais o que você está pedindo, não responder mais aquele estímulo, tá? Às vezes ele pode entender, mas não consegue te repassar, tá bom? Às vezes tá ali também na fala. Então, a sequela do AVC, ela pode pegar várias regiões, vários fatores, não só o físico. Sim. Tá? Pega essa questão cognitiva e acaba envolvendo todo o emocional do paciente. Quando a gente fala só em físico, a gente está ali também falando da perda daquela funcionalidade que ele já tinha anteriormente. Então, mexe com o emocional daquele paciente. Com certeza. Pensa numa pessoa totalmente independente e que sofreu um AVC e por sequelas dele, no outro dia já não consegue mais andar, tem que depender para tomar banho, na fase inicial, usa fralda, porque então, alguns podem usar várias situações. E aí eu te pergunto, quais os fatores que afetam, na verdade, essa reabilitação? Existe, assim, algo que, de uma certa forma, porque existem pessoas que elas vão já iniciar e outras não. E a gente precisa entender um pouco mais. Por exemplo, quanto tempo vai demorar essas sessões também vai depender de paciente para paciente? Sim, mas assim, quando o paciente, o ideal que ele comece de uma forma precoce. Sim. Até dentro do hospital mesmo, quando ele tá internado, naquele período, tem fisioterapeutas dentro do hospital que já vão trabalhando com esse paciente, tá? Eles vão também orientando a família em mudança, se o paciente está acamado, em mudança de decúbito daquele paciente, virar aquele paciente, ele fica o tempo todo de barriga para cima. Vamos mudar esse paciente, vamos mudar essa pessoa e botar de lado, para evitar também futuras alterações, como escaras, tá? Feridinhas ali abrindo, certo? E aí, dentro do hospital, já tem aquele fisioterapeuta que faz aquela mobilização, que dá orientações para o próprio paciente familiar. Tá? Muito bom. E vocês também, fisioterapeutas, já podem levar, no caso, se essas pessoas quiserem, essas sessões, assim como podem ser feitas no hospital, elas também podem ser feitas dentro de casa, domiciliar. Sim. Hoje o trabalho de vocês de fisioterapeuta ajudou bastante, porque às vezes a pessoa não tem a condição de ir até o local, mas vocês vão lá, né? Exatamente. Às vezes tem muita dificuldade em levar o paciente até a clínica. Por questões físicas do paciente, da limitação, ter que botar na cadeira. E muitas vezes o paciente, os filhos, os familiares não têm tempo por conta do trabalho. E aí o paciente tem que pegar um Uber. Temos uma problematização também com os Ubers que tem um preconceito enorme de pegar pessoas com limitações e deficiências que utilizam cadeira de rodas. Então, a fisioterapia domiciliar acaba englobando tudo isso de uma forma muito boa. Por quê? Porque estando dentro da casa do paciente, a gente pode também adaptar as tarefas que ele faz naquela casa. E a gente também pode trabalhar com uma consultoria de como adaptar aquela casa para aquelas limitações do momento. E aquele espaço para ele é familiar. Então a gente tá trabalhando exatamente no que ele tem dificuldade na vida real, que é dentro da casa dele, que é sair do sofá dele, sair da cama dele e ir até o banheiro, como sair dessa cama, como levantar melhor dessa cama, que a gente nunca sabe a altura, mesmo que o paciente diga pra gente dentro da clínica, né? Então, como utilizar esse andador, como passar da cadeira de rodas para a cama para que ele possa se movimentar, é dar funcionalidade para ele dentro da casa dele. Então, é um benefício que eu acho assim dos maiores que a gente tem, é trabalhar em domiciliar, porque é a vida real dele, é a funcionalidade dele ali. Quando a gente fala de AVC, a gente lembra do aneurisma, né? E aí a gente chama atenção para esses profissionais. Cada fisioterapeuta vai ter essa especialidade diferenciada? No caso seu, o trabalho de vocês tanto pode ser com AVC como também com aneurisma. Vamos lá. Para a gente entender melhor. Sim. O fisioterapeuta neurofuncional, ele trabalha com a parte de pacientes com sequelas neurológicas e com doenças neurológicas progressivas, tá? Então, sim, ele trabalha nessas duas áreas, tá bom?
E como também no Parkinson, como eu falei das doenças neurológicas progressivas, no Parkinson, no Alzheimer, no traumatismo crânioencefálico, tá? Nas doenças neurodegenerativas, que são pacientes com esclerose múltipla. Então, a fisioterapia neurofuncional engloba todos esses aspectos das doenças neurológicas. E a gente hoje percebe que vocês, fisioterapeutas, trouxeram realmente uma qualidade de vida para as pessoas e uma rapidez também na recuperação. Porque num passado não tão distante, não ter um fisioterapeuta era bem mais complicado. Hoje as pessoas conseguem, tão rapidamente, uma boa parte dos pacientes conseguem essa recuperação até mais rápida, com o apoio de vocês. A gente fica feliz por esse fato, né? Então, a gente queria falar um pouco sobre esse assunto, da importância desse cuidado pós o AVC e pós o aneurisma. Então, fica aí a dica de você buscar um profissional, já levar esse profissional para dentro do hospital, se caso não tiver, e ao mesmo tempo pensar nessa questão de levar esse profissional para dentro da própria casa, né, do domicílio, porque às vezes você mora no apartamento, às vezes você não mora numa casa, tem a dificuldade imensa sobre vários aspectos. Às vezes às vezes tem um elevador, às vezes não tem, são escadas. E aí, como você falou, dá para utilizar até mesmo aquele ambiente para a recuperação dessa pessoa, né? Certo. Dentro desse âmbito domiciliar em qual a gente trabalha, a gente consegue adaptar essas limitações do paciente e deixar ele mais funcional dentro da realidade dele. Quando a gente consegue adaptar esse paciente à casa dele, consegue deixar ele mais funcional e independente, ele tem uma qualidade de vida melhor e ele acaba indo socializar, ele acaba tendo aquela vontade também de socializar, de sair de casa, né? Por exemplo, eu tenho muitos pacientes que a dificuldade, eu ia à igreja antes, agora eu não vou porque eu estou de cadeira de rodas. Então, a gente pergunta, mas qual a limitação da cadeira de rodas? A senhora não consegue tocar essa cadeira? Ou precisa de alguém para conduzir essa cadeira? Quando chega lá, a senhora se sente desconfortável? A senhora quer passar para o banco? Ou a senhora quer ficar na sua cadeira? Quer deixar essa cadeira mais confortável? Então, a gente tenta, dentro da realidade daquele paciente, deixar ele mais funcional, né? Como você estava falando, hoje em dia as coisas dentro da fisioterapia acabam sendo mais rápidas, essa evolução. Eu estava conversando com a Raíza, a nutricionista, agora há pouco, e ela estava falando assim, Yasmin, é tão difícil trabalhar nessa área para ti, porque eu acho muito lento o progresso do paciente. Aí eu falei pra ela, nem todo paciente tem esse progresso lento. Por isso que é bom a gente estar com uma fisioterapia especializada o quadro do paciente, na doença do paciente, tá? Porque a gente a gente tem um estudo próprio para aquilo, tem uma visão para aquele paciente. E o próprio paciente, às vezes, também, de uma certa forma, vai ajudar naquela recuperação, porque Exatamente. Ele quer tanto, né? Vai depender também da personalidade de cada um, como ele lidava, a força de vontade que ele tem naquele momento. E aí vocês acabam trabalhando juntos, porque até psicólogo nesse momento vai estar ali dando apoio também, né? A equipe multiprofissional é muito importante. Principalmente ter um psicólogo na equipe faz toda a diferença, porque, como eu disse antes, o emocional é o mais abalado, né? Ele é devastador em muitos momentos. É verdade. É como você falou, a pessoa está ali, na verdade, disponível, a pessoa é independente. Por exemplo, nós mulheres que somos mãe e pai, essa é a verdade, a gente sabe que nós somos independentes, mas essa independência se faz necessária. Muitas vezes as pessoas não entendem, mas é porque quis. Não, é porque há uma necessidade e você não pode parar. Se há uma necessidade, você vai ter que ser o pai e a mãe, você vai ter que ser o pai e a mãe. E aí naquele momento, realmente, tudo que a pessoa quer é sair de situações que não eram o que ela queria para a vida dela também. Ela quer estar ali disponível para fazer as coisinhas dela e não é por orgulho, as pessoas precisam entender isso também. As pessoas, elas falam muito o que não sabem. E eu acho que as pessoas só podem falar quando elas vivem.
Se você não vivencia, você não pode nem dar pitaco. Porque, na verdade, o pitaco, para quem não vivencia, é só um eu acho. E o achismo é o que está cheio nesse mundo que nós estamos vivendo. Procure saber se o que a pessoa está vivendo, na verdade, é o que você pensa. É melhor que você entre dentro da história e procure vivenciar também para poder dar palpites, porque às vezes as pessoas dão palpites tão errados. E aí a gente fala aqui dessa importância que é as pessoas entenderem que essa independência ela se faz necessária e quando você, como profissional, está ali dando esse apoio, tudo que a gente quer é se recuperar logo. A gente tem filho, a gente tem casa, a gente tem responsabilidades e isso é o que nós queremos todos os dias, ter mais e mais saúde. Não é verdade? Verdade. E eu agradeço pela sua presença. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Então, @fisio.yasminpoliana é meu Instagram, lá tem o WhatsApp. Lá tem o WhatsApp, tá? Na bio do Instagram tem o WhatsApp e você pode entrar em contato comigo tanto pelo Instagram quanto pelo WhatsApp. Pronto, e tá ali, ó, na telinha ali já seu Instagram, tá bom? Porque tem muita gente que só tá nos ouvindo, né? Tem muita gente que não está conseguindo ver. A gente tem uns telespectadores maravilhosos, né? Que tem deficiência visual, mas estão assistindo a gente e ouvindo. Por isso que a gente pede para você falar o Instagram para que eles possam ouvir também. Mas é muito legal, parabéns, tá? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, continue aqui com a gente. Bom, gente, olha, tudo isso que a gente fala aqui no programa é porque se a gente como comunicador não puder somar, vai ser difícil, né?